vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as minhas primeiras impressões assistindo aí a segunda temporada de Bridgerton. Tenho muita coisa pra falar, muita coisa mesmo, então já vou falar pra gente rodar essa vinheta pra gente começar a conversar sobre isso. Vamos aí então responder algumas perguntas logo no início desse vídeo, porque eu sei que vocês podem se questionar nos comentários. Por que eu recebo os títulos antes? Porque, né, tem esse canal e a Netflix acaba me mandando aí alguns títulos antes pra eu conseguir fazer minhas resenhas bonitinhas e já me preparar e fazer também uma crítica pra você que tá aí esperando ansiosamente pra estreia. Outra coisa que eu vi bastante os fãs de Bridgerton se questionando era se a gente tinha recebido todos os episódios ou só 6 deles. Eu recebi todos e eu vou falar aqui nesse vídeo especificamente dos 4 primeiros e não dos 4 últimos, tá? Então eu não vou também dar muitos detalhes de o que acontece onde, mas pra vocês terem uma ideia de como a história aí realmente avançou ao longo de 4 primeiros episódios. Informações gerais sobre a segunda temporada, né? Tem 8 episódios no total e os episódios estão mais ou menos com 1 hora de duração, alguns com 1 hora e 10 e outros com tipo 56 minutos. Acho que o mais curtinho que a gente tem tipo 54 minutos. A abertura da série tá muito linda, mas ela só aparece no primeiro episódio e sério, presta atenção nos detalhes porque tem toda ali a história de Caitlyn e juro, não pula essa abertura, tá? Perfeita. Eles mudaram ali, ai sério. Linda, 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 linda. Eu quero deixar claro que eu sou uma fã, então essa resenha aqui, né, basicamente essa crítica vai ser de fã pra fã, até pra acalmar o seu coração pra sexta-feira, que vai de fato estrear essa temporada maravilhosa pra todo mundo. Já deixo claro aqui que eu adorei a segunda temporada, eu acho que ela tá tão boa quanto a primeira. Eu, sinceramente, não consigo decidir se eu preferi a primeira ou a segunda, acho que são histórias diferentes e o modo como eles foram conduzidos diferentes, mas a segunda temporada, né, como a gente já conhece melhor os personagens e a ideia da série, eu acho que ela funciona melhor, mas só porque a gente realmente já conhece aí esse universo do que a gente tá falando. Acho que vale a gente já deixar claro desde o início que a série está diferente do livro. Isso necessariamente é uma coisa ruim? Não, na verdade eles pegam ali as partes principais do que acontece no livro, né, como por exemplo o jogo de Pall Mall, Albert Hall, e eles transformam aí em uma outra coisa e também acabam mudando ali também como que as coisas acontecem, né. Eles pegam os acontecimentos gerais, né, como por exemplo, o Anthony tem que cair no lago, e aí ele cai de uma outra forma, de um outro jeito, tem Pall Mall, mas não é todo mundo que vai pra lá, né, são só a Charma, então eles pegam esses acontecimentos que realmente acontecem nos livros e depois eles vão adicionando aí coisas diferentes pra série. E eu acho que vale deixar também muito explícito aqui minha opinião, que eu achei que foi uma bela surpresa como eles desenvolveram melhor a história na série do que no livro. Não que eu acho que a história precisava ser melhor desenvolvida, porque eu já gostava bastante no livro, mas a gente sabe que a Julie, ela segurou algumas coisas pro final, né, de O Visconde que Me Amava. Então a gente descobre só no final um pouco mais sobre o trauma do Anthony, só no final o trauma da Kate de fato, e na série eles querem trazer isso logo pro começo, né, então a gente já vai tendo ali algumas ideias do Anthony, algumas ideias do Edmund também, e principalmente ali como esse trauma afetou aí ele e a mãe dele. Eu acho isso muito legal como na série eles conseguiram transformar esse trauma não ser apenas do Anthony, mas também uma coisa muito da Violet. Então a Violet tá muito presente nesse trauma, nessa vivência, e a gente tem bastante flashback do Anthony com o pai, do Edmund com a Violet, do que aconteceu naquele período, de como foi aquilo, e eu acho que o trauma na série tá mais forte do que no livro, porque a gente literalmente tá vendo o que acontece, sabe? Porque quando fica na nossa cabeça a gente ficava meio, gente, mas como que foi exatamente, né, a abelha e tal, e na série a gente consegue ver ali com mais clareza, de fato, o que aconteceu, e pra mim esse é um momento muito choroso, eu chorei bastante nesse episódio. Enfim, chorei bastante em vários momentos, claramente. E eu acho que uma coisa que eles conseguiram trazer muito bem ali pro Anthony também na série é em relação à responsabilidade dele de assumir o posto, então, de visconde da família, né? Então ele pega ali esse posto do pai que ele não estava preparado e ele tem que ali, de fato, assumir a família, que eu acho que era uma coisa que a gente entendia no livro, mas aqui na série a gente tem mais detalhes sobre como que foi esse fardo, sobre como que foi, cai essa responsabilidade toda em cima dele. E eu gostei bastante de como eles desenvolveram essa história, principalmente do Anthony. Eu acho que o Anthony, ele tem um salto enorme da primeira temporada pra segunda temporada mesmo. A gente vê o Anthony que a gente conhece nos livros, finalmente, que era um personagem que a gente gostava muito. Então, acho que na série eles conseguiram traduzir bastante desse Anthony dos livros. O Colin e o Benedict têm bastante tempo de tela nessa segunda temporada. Inclusive, a gente vê o Colin ali com algumas questões pra desenvolver. O Colin tá bastante envolvido ali ainda com a Marina Thompson. E o Benedict também, ele tem bastante tempo de tela, ele tá bastante envolvido ali com as artes. E é muito engraçado ver o Colin com o Benedict mesmo, eles
eles têm ali uns momentos muito bons. E o Benedict, ele pra mim, logo nesse comecinho aí da série, ele tem um momento muito engraçado que eu rachei, gente, sério, eu rachei muito o bico com o Benedict. Então assim, acho que vocês vão gostar bastante aí da relação deles. A família como um todo tá tendo uma relação bem forte, né? Eles estão aparecendo bastante. E eu gosto de como eles colocam isso na série, que é uma coisa aí que tem um pouquinho nos livros mesmo, né? A gente vê uma interação entre eles, mas eu acho que falta. E na série a gente tem bastante relação aí deles como um todo. A Heloise aparece bastante também, né? E ela tá aí debutando nessa segunda temporada, então é muito engraçado ver como ela não gosta mesmo disso, né? Como ela tem ideias bem diferentes da mãe dela, como ela tenta ali colocar as ideias dela na sociedade mesmo, de tipo, olha, eu não queria me casar, eu não tô feliz com isso, esse baile pra mim é uma piada. Então a gente vê ali esses momentos e ela também tá bastante engraçada nesse começo aí de temporada. Ela também tem aquele instinto investigativo ainda, né, tentando descobrir ali um pouco mais sobre a Lady Whistledown, e ela tem uma relação muito bonita com a Penélope. Eu gostei bastante aí de como elas estão interagindo mais nessa segunda temporada. E por último, mas não menos importante, eu acho que vale a gente falar aqui que a Daphne tá aparecendo bastante nessa segunda temporada, mais do que eu achei que ela fosse aparecer, mas era uma coisa aí que a gente teve aí um pouquinho no trailer, né, da Daphne realmente dando conselhos pro Anthony, porque ela foi a primeira a se casar, então ela sabe como é que é esse sentimento de amor, de carinho, de você se apaixonar. Então ela tá ali servindo muito, mas tipo assim, muito mesmo, como uma conselheira do Anthony. Ela tá bastante observadora, ela quer ali entrar de fato na família, né? Ela não se sente perdida por ter saído, né? Ela tá ali bem presente na família mesmo, principalmente com o Anthony. Eu acho que ela realmente é uma irmã ali que quer ver onde é que isso vai dar de fato, sabe? Achei até que eu sentiria mais falta do Simon, mas eles fazem ali uma desculpa dele não estar presente, e no momento ali você só aceita. Eu acho que ele ficaria meio jogado mesmo se ele estivesse nessa segunda temporada, então eu gostei de como a Daphne foi colocada e do que ela tem feito aí nessa segunda temporada. Saindo um pouco então da família Bridgerton e entrando aí na família Sharma, pois é, né, vamos aí falar então sobre a Kate. Eu acho que a Kate está perfeita. Ela está, assim, descrita igualzinho ela é no livro. Eu acho que talvez ela tá na série um pouco mais protetora, sabe? Sabe o Anthony com a Daphne na primeira temporada? Eu acho que ela tá bem assim na segunda temporada com a Edwina. Só que um pouco menos forçando, né? Porque o Anthony forçava bastante a Daphne. Tipo, você não vai, não entra aqui, não faz isso. E aí a gente até vê um pouco mais, né, da Kate tentando fazer isso com a Edwina, mas a Edwina também é uma pessoa mais presente, sabe? Então ela fala, cara, eu tenho opinião, eu não quero fazer isso, para de ser assim. Então a gente vê ali muito da relação delas duas. Mas ainda falando sobre a Kate, eu acho que ela tá mais ácida nessa adaptação, porque nos livros mesmo a gente vê que ela é só mais ácida e tal com o Anthony, e com o resto ali do mundo ela consegue ser mais legal, né, e tal, tipo, ai, gosto de vocês, etc. Já nessa adaptação a gente vê que ela realmente ali é uma pessoa linguaruda, entendeu? Tipo, ela não aceita desaforo pra casa, independente de quem seja e com quem seja. Então eu gostei aí de como eles adaptaram ela. Falando aí então sobre a Edwina, eu acho que as duas têm uma relação muito bonita, acho que é bem explorado na série, elas têm vários momentos juntas ali, e é muito legal ver o quanto a Edwina tem uma admiração pela Kate, e o quanto a Kate realmente tem ali um carinho muito de irmã mais velha sobre a Edwina, sabe? Tipo, pai, eu quero te proteger, eu não quero que nada de mal aconteça com você, vem cá. E as duas são muito... É muito bonito de ver realmente a relação entre elas. Eu acho que o mais legal disso tudo é que no livro eu não tinha uma noção tão grande assim de quanto elas eram de fato uma mais velha que a outra, porque elas falavam muito de igual pra igual assim no livro. E na série eu acho que a gente vê muito mais da Edwina sendo mais inocente, mais fofinha, mais, ai, realmente o diamante da temporada, sabe? E eu gostei bastante aí realmente da relação entre elas e da construção de personagem da Edwina mesmo, porque acho que nos 2 primeiros episódios ela é muito assim, e aí no terceiro ela começa a se revoltar um pouquinho mais, tipo, sair um pouco da asa da Kate. No 4º episódio ela já tem uma vontade mais própria de se impor ali, de querer realmente que alguma coisa aconteça na vida dela, então é bem bacana de ver aí essa evolução da Edwina. Falando então, né, sobre a Mary, a gente tem aí até uma história por trás dela, né, uma história mais bem desenvolvida também na série do que é falado nos livros. A gente sabe, né, como que ela adotou a Kate e tal, né, e fez ali como que elas fossem realmente filhas dela, né, mas eu acho que na série eles colocam um enigma maior ali, um mistériozinho maior ali na série, e eu gostei de como eles colocaram essa coisa diferente do livro. Outra coisa interessante é que a gente vê de fato por que elas estão ali na casa da Lady Danbury, então tem um porquê disso também, o que eu achei um porquê bem legal, e tem um porquê bastante atrás aí, né, de como ela foi escolhida como o diamante da temporada. O que eu achei que, poxa, não precisava ter uma explicação sobre isso, mas eles acrescentaram aí uma história a mais, e eu fiquei bastante feliz aí com a história que eles colocaram. Então, como vocês estão podendo ver aí, né, a temporada tá cheia de histórias, tá cheia de conexões
informações, cheio de pequenos detalhes que a gente não tinha no livro, mas que foram acrescentados na história e que eu achei que ficou muito bom mesmo, analisando no todo, assim, ficou muito bom, as coisas fazem sentido, elas se conectam e, enfim, perfeito. Vamos então falar sobre a polêmica do triângulo amoroso. Eu não vou entrar muito nos detalhes sobre isso, mas eu acho que eu posso acalmar vocês um pouco e falar que talvez se vocês olharem assim a história, né, e realmente os interesses por trás do que tá acontecendo ali com cada personagem, vocês entendam o que tá acontecendo. Mas sim, tá bem diferente essa parte do livro na série, mas não tá uma coisa chata, ruim, que te revolta. Pelo menos eu não fiquei revoltada, assim, eu fiquei bastante curiosa de ver como que eles iam resolver essa situação até o final. Então, se eu posso garantir pra vocês calma, relaxa, ou tenta relaxar, né, respira fundo aqui comigo, ó. E de verdade, assim, se acalma, porque quando você vai assistindo, você vai entendendo ali o que tá acontecendo com cada um desses personagens que estão dentro desse suposto triângulo amoroso. Eu acho que vale já deixar muito claro aqui que não tem como apenas, assim, eu realmente não sei como, tá? Mas não tem como você não shippar a Caitlyn, porque eles têm uma conexão absurda. E eu acho que isso é explorado muito bem na série. Você fica naquela tensão ali dos toques, de como eles se olham, e de como eles falam um com o outro. E eu realmente acho que essa relação entre eles tá mais ácida, sabe? Então a Kate realmente ela tá respondendo muito mais, o Anthony também responde muito mais ela. E aí você vê ali aquela tensão entre eles nascendo, e aquele ódio. E no livro, né, a gente até vê que a relação de amizade deles vem muito rápida, e na série ela ainda vem mais devagar. Então você vai crescendo ali com aquele sentimento que eles estão sentindo, e a cada momento em que eles estão juntos, você prende a respiração falando, é agora, sabe? tá... Caitlyn Supremacy, total, assim. Eu achei que eu não pudesse gostar mais deles, mas na série eles estão absurdamente perfeitos, de verdade mesmo, assim, a conexão de milhões, o olhar de milhões, perfeito. Eles fizeram esse casal assim, eu não sei nem explicar. Sinceramente, eu não sei explicar. É um Enemies to Lovers muito gostoso de você assistir, sabe? E falando então sobre os Featheringtons, você achou que tinha acabado aí, né? Já falei todas as partes importantes da segunda temporada? Que nada, menina. Featheringtons estão aí com tudo, né? E a gente termina a primeira temporada com uma coisa muito... Quem é que vai ser o novo Lord Featherington, né? Quem é que vai cuidar delas? Será que elas estão pobres? O que aconteceu com elas? E aí a gente vê então, né, um destino sobre esse mundo aí delas, de o que elas estão fazendo ali, né? E é muito interessante ver como... Parece que elas estão numa história apartada, só que em algum momento elas se juntam, sabe? Então é bem bacana de assistir como tá tudo acontecendo isso com a família dos Bridgerton, e com os Featheringtons tá acontecendo uma coisa um pouco diferente. Tem personagens novos, a gente entende muito mais como é que funciona realmente a mamãe Featherington, né? E a mente dela, e principalmente também como que funciona a Penélope nessa história. Eles conseguiram trazer esse ar de, tem uma história diferente acontecendo aqui, mas a gente não vai te explicar tudo, a gente vai mantendo um pouco de mistério pra você também ir ficando pensativa sobre o que pode acontecer, sabe? Acho que eles vão jogando assim. E sobre a Lady Whistledown, já que a gente falou aí, né, sobre Dona Penélope, tá muito bacana de assistir esse plot. Eu acho que é um dos meus plots favoritos, porque realmente não tem nada disso no livro, né? Então a gente entende ali como é que funciona a mente da Lady Whistledown, como é que funciona ali pra ela realmente criar o jornal, e como que ela tá sendo bastante investigada, né? Se você acha que Dona Heloise parou de pesquisar ali quem era Lady Whistledown, que nada. E a gente vê muito também da Penélope nesse momento, né, como Lady Whistledown, precisando pedir ajuda pra algumas pessoas. Fica aí. Mas eu tô bastante ansiosa aí pra ver como é que eles vão desenvolver mais essa história ao longo das outras temporadas, porque tá gostoso de assistir esse plot. Esse plot era um que eu não tava imaginando, mas veio com tudo. Eu gosto bastante de Colin, mas eles ainda estão naquela coisa meio amizade, sabe? O Colin, ele é bem lerdinho pra entender de fato as intenções da Penélope, então nessa segunda temporada é mais daquela coisa da primeira, sabe? Tipo, dele não entender de fato o que tá acontecendo com a Penélope, nem que ela gosta tanto assim dele, e ela ali totalmente voltada pra ele, apaixonada por ele, né? Enfim, tá... Colin... É isso, é esse jeitinho aí de Polly, né? E já que falamos aí um pouco mais sobre Lady Whistledown, acho que vale aí colocar que a rainha também tá bastante no pé da Lady Whistledown, de tentar entender ali quem é que é ela e descobrir de fato quem é essa mulher, porque querendo ou não, a Lady Whistledown acaba alfinetando muito a rainha, e a rainha, ela tá assim com tudo, ela tá com mais vigor ali de realmente tentar descobrir ali quem é a Lady Whistledown. Então eu acho que a rainha fica mais nessa pegada aí de Lady Whistledown totalmente, né? Acho que a gente deve saber muito mais
mais sobre ela também na série spin-off da rainha, né? Então talvez eles estejam segurando aí algumas cenas dela pra ser uma coisa mais pro spin-off mesmo. Acho que ela aparece bem menos na segunda temporada. Na primeira temporada ela aparece bem mais, pelo menos nesses 4 primeiros episódios. No geral é isso, acho que a temporada tá bastante interessante. Gosto bastante de como ela construiu alguns temas e de como ela realmente melhorou aí as conexões e melhorou o desenvolvimento do geral. Eu sinto falta de uma única coisa, que eu acho que a trilha sonora da primeira temporada tava mais marcante. Eu gostei muito da trilha sonora da primeira temporada. E eu acho que a trilha sonora da segunda temporada, ela aparece em poucos momentos ainda, sabe? Com aquelas músicas que a gente já conhece, sabe cantar. Então eu sinto que faltou um pouquinho, pra mim pecou só um pouquinho nisso de trilha sonora, porque vocês sabem que eu gosto muito da trilha sonora da primeira. Então eu senti um pouco de falta aí nessa segunda, mas pra mim é a única coisa assim que realmente eles falharam ou pecaram de alguma forma. Acho que a série tá perfeita, os figurinos estão perfeitos, como eles construíram os personagens realmente tá perfeito. Eu só tenho amores por essa série, eu acho que ela conseguiu ali atingir um pico de ser tão bom quanto a primeira temporada. E eu sei que vai aí desagradar algumas pessoas, principalmente aí nessa parte de Kate, Edwina e Anthony, mas eu acho que no final ali volta a agradar todo mundo. E assim, estejam abertos, de verdade, assim, meu conselho é estejam abertos pra essa segunda temporada, porque ela não tá 100% igual ao livro, mas ela está muito boa. E se você for assim com o coração aberto, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa segunda temporada. Se você for comparando com o livro, talvez você não goste tanto, mas é aquilo que eu te digo, abra o seu coração, relaxa, porque a história faz sentido e eu tenho certeza que vocês vão gostar se vocês forem com a mente aberta e com o coração aberto. Essa é meu único conselho pra vocês aí pra sexta-feira. Espero que vocês amem Caitlyn tanto quanto eu amei nessa série e espero que seja uma temporada em que vocês gostem tanto quanto a primeira, né? Porque a primeira foi realmente um fenômeno. E eu torço muito pra que a segunda temporada seja um fenômeno tanto quanto a primeira temporada, porque essa série merece, sabe? Merece o mundo. Se você gostou desse vídeo, se você gostou aí do jeitinho que eu falo, até gosta muito de Bridgerton, não esquece de se inscrever nesse canal, porque teremos muitos vídeos sobre. E também de me seguir lá nas redes sociais, eu sou @ismaraújo em todas elas. Por favor, vamos conversar, me chama na DM, adoro conversar. Então, por favor, vamos bater uns papos aí sobre isso. A única coisa que eu não garanto é falar antes da série estrear, porque eu não posso dar spoilers, mas eu tenho certeza aí que a gente vai conversar bastante depois que a série estrear, beleza? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo, abelhinhas. Tchau!